Vamos lá, então essa é a proposta. Vamos fazer um bate-papo aqui, como eu dizia, mais centrado em 64 e menos na ditadura, por uma questão de tempo e não dispersarmos aqui nos assuntos. Então, eu dizia um tema controvertido. Eu peguei 3 frases, 3 citações para ilustrar isso. Uma do Ernesto Geisel, muito significativa. Ele diz que não foi revolução em 64, foi apenas um movimento contra a Goulart, contra a corrupção e contra a subversão. Eu coloquei o contra em itálico de propósito, porque eu vou retomar essa ideia mais adiante na minha exposição. Depois, uma fala da Heloísa Stalin, professora da FMG, em 2020, bastante significativa, já nesse contexto de forte tentativa de revisão no debate sobre o assunto. Então, aí, em síntese, o que ela quer dizer? Você pode ter qualquer opinião, qualquer apreciação sobre 64, mas não pode negar que foi golpe. Já o ministro do Supremo, Dias Toffoli, optou por uma saída mais diplomática, dizendo que é um movimento, não é golpe nem revolução. Pois bem, então a minha fala consiste em 4 partes. Tem um erro aí, está 5 partes em cima e 4 aqui na descrição, desculpa. Primeiro momento, eu quero fazer uma rápida exposição das principais linhas de interpretação do tema, a historiografia. Segundo, tratar diretamente do chamado perigo comunista, e aí, claramente, a inspiração, a fundamentação é esse livro do Rodrigo Mota, Passados Presentes, o Golpe de 64 e a Ditadura. Eu recomendo muito a leitura desse livro. E o capítulo 1 trata exatamente do chamado perigo comunista. No terceiro momento, que eu intitulei Foi Golpe, vou apresentar as razões conceituais e empíricas pelas quais eu afirmo que foi golpe. É a minha posição no meio do debate. Eu coloquei esse título aqui no sumário, vamos dizer assim, da minha exposição, para não correr o risco de alguém assistir só o início, não assistir até o final, ficar na dúvida, né? Qual é a minha postura, qual é a minha posição nesse debate. Bom, então, começando pela historiografia. Há um artigo do do Marcelo Badaró Matos, que está na revista Brasileira de História da Ampul, de 2004. Depois surgiram outros balanços historiográficos, mas eu considero esse balanço feito pelo Marcelo Badaró um dos mais felizes. Então, essa exposição aqui da historiografia se baseia nele e em alguns outros autores, né, para chegar a essas 5 interpretações genéricas, vamos dizer assim, do golpe de 64. A primeira leva de estudos se divide em 2 tipos, vamos dizer assim. Primeiro, uma leitura de 64 como o resultado do esgotamento do chamado Pacto Populista. Possivelmente aqui o Otávio Ianni é o mais citado, mas me parece, pelo menos na minha leitura, o autor que melhor representa essa escola é Francisco Verfort. Porque o Verfort advoga a emergência de uma crise de hegemonia, como ele diz, na crise de 29 e 30, e o chamado estado de compromisso, que é o conceito que ele propõe, é produto exatamente dessa crise de hegemonia. E segundo Verfort, o país teria entrado, então, num período de transição da hegemonia das elites agrárias da Primeira República, até que se estabelecesse nova classe, ou nova aliança de classe, capaz de exercer uma nova hegemonia. Então, esse período de crise, de transição, teria se completado na crise dos anos 60. Então, ele está muito claramente inspirado na leitura de Gramsci sobre hegemonia, que acontece em 64, segundo Verfort,
é a constituição de classes sociais no Brasil em condições de exercer hegemonia, algo que não houve entre 30 e 64. É fácil criticar Verfort quando se faz uma leitura superficial da obra dele. É muito difícil criticá-lo quando você lê com mais cuidado. A outra leitura, ainda nessa primeira leva de estudos, é mais de ordem econômica. Aqui o raciocínio é de que o Brasil viveu, no início dos anos 60, a fase descendente, fase B, né, do ciclo econômico, depois de um período de forte crescimento com Juscelino Kubitschek. E essa crise econômica, combinada com o crescimento dos movimentos sociais, impôs uma situação insustentável. A saída daquela crise exigiria um regime de exceção, ditatorial, para impor medidas muito amargas que um Estado democrático não conseguiria. Essa primeira leva de estudos ela é composta, em grande medida, por sociólogos, por cientistas políticos, então ela tem um enfoque mais geral, mais abrangente. E, normalmente, também privilegiando múltiplas causas, sem focar numa causa específica. A segunda leva de estudos, na verdade não é leva, uma segunda leitura, na verdade uma obra extraordinária, é de Dreyfus, na virada dos anos 70 para os anos 80, com o livro 1964, A Conquista do Estado. Aqui há uma mudança qualitativa na interpretação. Entra em cena a tese de que o que acontece em 64 é um movimento civil-militar. A ditadura também seria civil-militar, porque contaria tanto o golpe como o regime com forte presença das classes sociais. Não foi, portanto, apenas uma quartelada. Não foi apenas um movimento da instituição Forças Armadas, mas um movimento orgânico das classes sociais brasileiras em aliança com o capital externo. E aí o René Dreyfus mobilizou uma série de fontes, investigando o complexo IPES e BAD, e argumenta, então, que o que acontece em 64 é a conquista do Estado pelas classes sociais conservadoras, claro, em aliança com os militares, mas a natureza de classe do golpe e a natureza civil-militar do golpe e do regime passam, então, a fazer parte do debate a partir da tese fabulosa do René Dreyfus. Nos anos 90, emergem duas novas leituras, na verdade várias, mas que nós agrupamos aqui, seguindo a toada do Marcelo Badaró, em duas. Primeiro, uma série de estudos que tentaram, eu coloquei de maneira mais leve, superar Dreyfus. Na verdade, eram críticas até mais agudas a Dreyfus. A ideia de que o golpe foi, sim, militar, e não civil-militar, e não havia um projeto para um regime. Mas o que acontece é um movimento dos militares em virtude do que eles chamavam de desordem, de perigo comunista, de quebra da hierarquia. Então a ideia aqui é desconstruir o argumento de Dreyfus, de pensar o movimento 64 como um movimento orgânico, civil-militar e de natureza classista, e portador de um projeto de sociedade. Na verdade, a leitura aqui é de que é uma intervenção mais cirúrgica. Eu falava lá no início da expressão do Geisel, de que foi um movimento contra. Essa ideia reaparece aqui, só que agora através de historiadores. Então, a ação seria mais militar, mais preventiva, saneadora. E o que ocorre depois são desdobramentos que ninguém poderia controlar. Uma outra leitura, a quarta leitura, né, dos anos 90, é de Argelina Figueiredo. Recomendo muito a leitura desse livro, Democracia ou Reformas, Alternativas Democráticas à Crise Política. Esse livro é um problema. Um problema porque coloca um dado novo no debate.
O dado novo é: a democracia só sobrou em 64, porque não havia compromisso com ela. Tanto os grupos à esquerda como à direita tinham a democracia como algo instrumental. Seus projetos políticos eram maiores. Se fosse possível levar adiante esses projetos pela via democrática, ótimo. Se não, remova-se a democracia. Isso gerou muita polêmica. A Argelina foi muito criticada. Talvez a crítica mais forte é de que ela, por não ser historiadora, incorreu em anacronismo, ao operar com um conceito atemporal de democracia. A gente pode voltar a esse ponto durante o debate. Eu tenho também minha leitura própria da obra da Argelina. Mas ela traz uma contribuição inestimável. Embora seja muito discutível, como eu dizia, essa adesão ou não à democracia, ela coloca o dedo na ferida ao mostrar que houve, em alguns momentos críticos, entre 61 e 64, janelas de oportunidade em que reformas parciais poderiam ter sido feitas, mas que os grupos à direita e à esquerda optaram por posições mais extremadas. E o custo político disso foi muito elevado. Depois, já nos anos 2000, vários autores, mas dois especialmente, operaram para radicalizar essas teses dos anos 90. O Hélio Gaspari, na trilogia dele, acho até que são mais que 3 volumes, né, sobre a ditadura, mas no volume 1 especificamente, no qual estou baseado, ele faz uma leitura bem factual do golpe e retoma aquela ideia de que foi um movimento militar, apenas uma operação das Forças Armadas. Sai de cena, então, a análise mais sociológica e entra em cena, em destaque, uma leitura mais descritiva, analisando personalidades, vaidades pessoais, enfim. O texto do Gaspari é riquíssimo em informação, em qualidade narrativa, mas perde muito em qualidade analítica. E o Jorge Ferreira, diretor, né, da coleção Brasil Republicano, publica um capítulo sobre o golpe, o governo Goulart e o golpe, onde ele torna mais difundida a tese de Argelina Figueiredo. A tese de Argelina não circulou tanto quanto o texto de Jorge Ferreira. E essa radicalização significava, segundo os críticos de Gaspari e de Jorge Ferreira, desagou em responsabilizar a esquerda também pelo golpe de 64. Embora essa não fosse a intenção dos autores. Bom, a ideia aqui era fazer, então, uma rápida passagem pela historiografia, para nos situarmos aqui diante do que existe sobre o tema, mas não fazer um aprofundamento. Né? Repito, a gente pode voltar a esses temas, esses pontos, no nosso bate-papo. Nesse segundo momento, quero, então, falar mais diretamente, talvez esse assunto aqui permita a conexão mais direta do passado e do presente, como eu dizia, em grande medida aqui me fundamentando no livro do Rodrigo Mota, até indiquei para ler, né, um capítulo, Passados e Presentes. O Rodrigo Mota é um pesquisador que há tempos trabalha com esse assunto, e esse livro é uma publicação claramente para intervir no debate, a partir de uma linguagem mais acessível, menos acadêmica, menos hermética. E acho que ele conseguiu. Ele conseguiu atingir bem, né, esse objetivo. Então, o que acontece no pré-64? Falando especificamente do chamado perigo comunista. É verdade que parte das pessoas ali engajadas contra Goulart, contra as reformas, temiam o comunismo. Esse medo é real. Não estamos diante de apenas uma manipulação. O próprio Rodrigo Mota ressalta isso várias vezes. E eu também, pesquisando personagens daquele tempo, lideranças políticas, intelectuais mineiros, inclusive atualmente estou pesquisando uma figura que é o Oscar Dias Correia, que era deputado naquela época, mas também era professor, era escritor, era um homem muito versátil, atuando em vários campos, campo do direito, campo da política, da literatura.
economia, ele era professor de economia. E ele era um homem pró-reformas. Embora fosse da UDN, ele era um homem pró-intervenção do Estado em diversas áreas. Mas ele era muito anticomunista. E analisando a trajetória, os discursos, as intervenções, o temor dele me parece muito real. Isso significa que não havia manipulação, exploração estratégica desse recurso político, quer dizer, o temor do comunismo? Claro que havia. Como é que a gente vai medir quando que há um temor real e quando que há uma mera exploração política do medo? Não temos como medir isso. A gente pode fazer inferências. Eu estou inferindo, analisando a trajetória do Oscar Dias Corrêa, que no caso dele é um medo real. E o Rodrigo Mota mostra uma outra coisa que é muito interessante. É que, no contexto de Guerra Fria, estando ali tão próximo da Revolução Cubana, é algo verossímil. Não é forçar a barra, temer o comunismo naquele momento. E aí ele aponta uma distinção muito importante para o tempo atual, e aqui eu já faço a conexão. Explicitamente, acho que nem precisa toda hora ficar fazendo isso, porque as conexões com o tempo presente são tão óbvias, né? Mas em alguns momentos eu vou nomeá-las. Nesse caso, a distinção para o debate, né, sobre comunismo hoje é que hoje não há comunismo no mundo afora. A Guerra Fria não mais existe. Então, a imprecisão terminológica, conceitual hoje, beira o absurdo. Mas nos anos 60, não. Ele levanta dados, o Rodrigo Mota, sobre o PCB. Eu anotei esses dados para a gente visualizar o contraste. Né? Os levantamentos de órgãos de inteligência dos Estados Unidos estimavam entre 25 e 40 mil militantes do PCB. Lembrando que o PCB estava na ilegalidade. Para um país de 75 milhões de habitantes. Então era um número pequeno. Quando você analisa as entidades, as instituições de trabalhadores, movimentos sociais, no período, a presença comunista é real, mas é minoritária. Essas instituições, como sindicatos, UNE, ligas camponesas, a hegemonia dentro delas é exercida por grupos nacionalistas, reformistas, trabalhistas. Na maior parte dos casos. Também instituições importantes, como o Congresso Nacional, havia pouquíssimos deputados comunistas. E, assim, simpatizantes, ou simpatizantes não, mas adeptos do comunismo, mas não filiados, porque o PCB não estava operando, né? Mas havia em outros partidos algumas figuras adeptas do comunismo, mas grupos muito pequenos. E nas Forças Armadas, entre comandantes também eram raríssimos os casos de comunistas. Então nós estamos diante de um diagnóstico de dados objetivos que mostra a presença comunista, mas, ao mesmo tempo, sua fragilidade, comparada com as outras forças políticas. Isso não significa, em hipótese alguma, que eles fossem insignificantes. Tanto não era que o perigo comunista foi o grande argumento, o grande cimento unificador da frente heterogênea que se levantou contra João Goulart. Outros personagens do período merecem registro, né? Um destaque aqui, o Goulart, evidentemente. A essa altura da historiografia, ninguém com o mínimo de juízo afirma que João Goulart era comunista. O perfil, né, predominante na historiografia dele hoje é de um homem trabalhista, reformista, pacifista. Tá? É interessante que durante muito tempo as próprias esquerdas criticaram muito João Goulart, chamando ele de frouxo.
As esquerdas, de fato, comunistas, foram muito críticas de Goulart, depois de 64, atribuindo a ele, em grande medida, a culpa pelo que aconteceu. E Brizola foi quem mais se aproximou de um discurso, e de fato tinha um discurso radical, mas um perfil mais nacionalista do que comunista. As relações de João Goulart, e aí podemos extrapolar, né, o texto do Rodrigo Mota, as relações do governo João Goulart com os comunistas não foram fáceis, não foram de apenas cooperação, pelo contrário, haviam desconfianças recíprocas. Jango desconfiava dos comunistas e vice-versa. Eles temiam até que Jango desse um golpe. E Jango, por sua vez, não queria perder o controle da situação para nenhum grupo. Então foi uma relação tensa. É uma simplificação dizer que Jango estava... era um governo comunista, não tem o menor sentido, mas de que os comunistas influenciassem fortemente a João Goulart também não procede. Ou que houvesse confiança, não dá para pensar assim. Né? Uma relação muito mais de parceiros políticos, mas que se desentendem, se desconfiam do outro. A maior instituição comunista no Brasil de então é o PCB, embora na ilegalidade, enquanto partido, mas na prática ele operava. Para pensar uma revolução, 25, 30 mil filiados é pouco, mas não deixa de ser um número significativo. O PCB, de fato, tinha quadros expressivos. No entanto, o pensamento do PCB naquele momento não era engajar-se numa revolução comunista. O partido seria muito criticado no pós-64 por isso. A via revolucionária do PCB era institucional, o sonho era... O diagnóstico era de que o Brasil ainda não era um país plenamente capitalista, simplificando bastante as coisas aqui. Então, o passo naquele momento seria uma revolução democrática burguesa, incluindo na aliança revolucionária, inclusive, setores da burguesia. O comunismo estava no horizonte? Com certeza, porque PCB é um partido comunista, mas no horizonte, não no curto prazo. Então, o raciocínio do Rodrigo Mota é: o que havia de muito forte naquele período era um projeto reformista. Comunista, não. Comunista era um projeto presente, mas minoritário, sem condições de impor uma revolução socialista. Em outras palavras, o perigo comunista, perigo no sentido do crítico, o risco do comunismo triunfar em 64, não procede. O papel, então, do discurso anticomunista foi, como eu dizia, cimentar a grande frente contra o governo Goulart. Porque essa frente era muito heterogênea. Isso é algo que às vezes nos escapa. Mas ali havia de tudo. Nem entre os militares havia unidade. Mas o temor comum ao regime socialista unificou a todos. Bom, passo então para a parte 3, para a gente ter tempo aqui suficiente para o bate-papo. Foi golpe. Foi golpe por razões conceituais e empíricas. Vou começar pelas conceituais. Tem um artigo, coloquei na tela para reforçar a referência, incentivar vocês a lerem, que não leu ainda. Muito bom, do Marcos Napolitano. Escrito, motivado pelas polêmicas que se seguiram ao impeachment de Dilma em 2016, se foi golpe, se não foi golpe. Ele tenta enfrentar esse assunto, e aí ocorre uma coisa curiosa. O intuito dele era este. Na minha avaliação, ele prestou um grande serviço ao debate, tratando do assunto golpe de Estado, numa perspectiva teórica, conceitual, mais do que tratando do objeto impeachment de 2016. E aí, o texto, quando a gente lê, né, sobre o conceito de golpe, particularmente esse artigo do Marcos Napolitano, a gente percebe que a coisa é mais enroscada do que parece. Eu cravei aqui, né? Foi golpe.
Mas não é tão simples assim. E o texto mostra uma diversidade de situações em que se pode usar a palavra golpe, uma diversidade tão grande que em algum momento começa a parecer que o termo perde qualquer valor heurístico, e aí você deixa de ser conceito. Mas, apesar dessas ressalvas, espremendo tudo, né, como se diz aqui em Minas, há 3 elementos que sobressaem e permite você afirmar que, no caso 64, é golpe, por causa desses 3 aspectos que eu coloquei no slide. Está inspirado no Marx Napolitano, mas também no Bob, no Dicionário de Política, e que consiste nesses pontos. Essa iniciativa do movimento parte de agentes individuais ou institucionais, mas que estão dentro do aparelho do Estado. Esse movimento de dentro para fora, vamos dizer assim. O aspecto do recurso à força. E terceiro, essa iniciativa, esse ato de força, remove um governo legítimo e constitucional. Se pegarmos esses 3 pontos e aplicarmos para 64, estamos claramente diante de um golpe. Isso do ponto de vista conceitual. Agora, por que estou dizendo que estamos claramente diante de um golpe? Por causa da sequência de acontecimentos, que eu chamei aqui da dimensão empírica, para vocês vão se lembrar, nas aulas desde o 2º grau, na graduação, no mestrado, no doutorado, enfim, sempre que esse assunto foi estudado, todo mundo sabe que há uma diferença fundamental em 64 para uma outra crise política crucial, que foi em 54. Quando um golpe também esteve para acontecer, mas Getúlio Vargas surpreendeu a todos, né, com o suicídio e virou o jogo político. A diferença fundamental, entre muitas, mas a diferença fundamental é que há uma conspiração, há uma operação cuidadosa, e aqui eu me fundamento em grande medida no René Dreyfus. A tese de René Dreyfus pode ser criticada em vários pontos, mas na documentação, na comprovação de um processo de desgaste, de investimento cuidadoso na preparação de uma intervenção contra o Goulart, o livro dele é muito preciso. Então, é uma operação desde 61, 62, para desestabilizar aquele governo. E esse trabalho é decisivo, diferentemente de 54, que aí seria realmente uma quartelada feita ali de última hora, de últimos meses. E aqui em 60 há um planejamento, há um trabalho de médio prazo. E há dentro desse movimento, há entre 61 e 63, 64, algumas coisas que mudam no cenário político brasileiro e que são decisivas para que o golpe ocorra. Isso para além da agitação social, do fortalecimento dos movimentos sociais, da polarização política. Em 61, na crise de sucessão de Jânio Quadros, quando os ministros militares vetaram a posse de Goulart, e aí foi feito aquele arranjo da implantação às pressas do parlamentarismo para dar posse a Goulart, mas com poderes restringidos. Naquela crise política, os grupos nacionalistas, reformistas, de esquerda, tinham o discurso da legalidade, da constitucionalidade, do respeito à Constituição de 46, que estava vigente. E esse discurso foi muito forte. A própria chamada rede da legalidade, ou cadeia da legalidade, estou na dúvida aqui, o termo que o Brizola usa para resistir a partir do Rio Grande do Sul, o nome da legalidade está ali explícito. De 61 até 64, esse discurso da legalidade muda de lado. Então, progressivamente, no decorrer de 63, especialmente, e nos primeiros meses de 64, os grupos de oposição ao Goulart vão tentando emplacar a ideia
de que Goulart estava ferindo a Constituição, portanto, deixava de ser legal, deixava de ser constitucional. E aí a intervenção militar é que seria restauradora da legalidade. O Daniel Arão Reis Filho mostra isso claramente, como é que esse discurso é fundamental. Por que ele é decisivo? Primeiro porque pega bem, né, socialmente, você dizer, estamos fazendo um movimento em respeito à Constituição. Mas mais importante, em termos de operacionalização da intervenção, ele é decisivo porque essa ideia de que o governo Goulart estava quebrando as regras constitucionais, essa ideia que é decisiva para convencer os últimos militares que se mantinham leais ao governo, na noite de 31 para dia 1º, 31 de março para 1º de abril, porque havia entre os militares um segmento legalista, muito forte, que não gostava de Goulart, mas até a última hora resistiu à intervenção sob o argumento de que a intervenção era ilegal. Então, romper essa resistência dos legalistas foi o passo decisivo para o êxito do golpe de 64. Mas, saindo da conspiração e entrando no segundo ponto aí, existe uma mobilização armada e ilegal muito antes dos movimentos ali nas últimas semanas de março. Um exemplo claro disso é o movimento aqui, perto do norte de Minas, na cidade de Curvelo. Fazendeiros armavam as pessoas e haviam reuniões periódicas. Claramente é uma conspiração fora da lei. Depois, vamos reatar aqui, né, os nós, né? Vamos reatar aqui a sequência dos fatos. O movimento de 31 de março, das tropas que partem de Minas Gerais, os tanques nas ruas, dia 31 e no dia 1º, são atos ilegais, atos de força não convocados pelo presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Aqui já há uma quebra da lei, claramente. Já havia na mobilização ilegal que eu estava dizendo no item anterior. E as peripécias, né, no Congresso Nacional, do dia 1º até o dia 2, são todas ilegais. A declaração de que a presidência da República estava vaga, a chamada vacância no cargo, é falsa. O João Goulart estava em território nacional. Então, quando o Ranieri Mazzilli, o presidente do Senado, declara que a presidência está vaga e depois procede a eleição do Ranieri Mazzilli para presidir o país, porque o presidente teria abandonado o país, tecnicamente, empiricamente, né, objetivamente, não é verdade. Ali se consuma o golpe e tenta se revestir o golpe com um verniz civil, institucional, legislativo. Então você tem entre o dia 1º e o dia 2 a declaração de vacância, que é falsa, eleição e posse de Ranieri Mazzilli. Rasga-se a Constituição de 46, mas parece que não rasgou. Agora ela vai ser triturada mesmo no dia 9 de abril, quando é decretado o ato institucional número 1. Porque ali o Francisco Campos, jurista mineiro, que tinha sido jurista, um dos juristas do Estado Novo, da ditadura de Vargas, ele aparece em cena, né, o Hélio Gaspari narra isso com vivas cores, que os comandos militares já estavam decididos a decretarem tudo que o ato institucional decretava, né, consumando em termos legais o golpe, mas eles não sabiam como formular. E então há uma reunião e o Francisco Campos falou: me dá uma máquina que eu vou digitar esse negócio. Digitar não, vou datilografar. Né? E datilografa, então, o preâmbulo do ato institucional número 1, onde ele formula a teoria da legitimidade do golpe, que ele não chama de golpe, ele chama de revolução. Onde ele diz que a revolução legitima-se a si mesma. E o comando revolucionário investe-se, né, desse poder. E aí vem todos os artigos, com as cassações, com uma série de medidas. E para consumar de vez, no dia 11 de abril
ocorre a eleição indireta no Congresso Nacional, já expurgado, né, dos indesejados, do Castelo Branco. Não consigo ver nessa sequência de fatos fundamento algum para dizer que não foi golpe. E aqui vale até uma observação: o Brasil Paralelo, que é um pessoal que produz documentários, né, até eles, né, no documentário que produziu sobre 64, reconhecem que tecnicamente foi golpe. Bom, eu já falei demais, agora já são 8h22, estou aqui mais ou menos no tempo que o Jonatas me concedeu. Queria que sobrasse mais tempo, como de fato acho que sobrou, né? Para a gente fazer o bate-papo aqui e aí poder ouvir vocês. Esse tema é muito palpitante e tenho certeza que vocês terão muito a participarem, a contribuir aqui.